continuar falando da resolução da equação de segundo grau hoje, beleza? E hoje nós vamos chegar na dedução da chamada fórmula de Bhaskara, entre aspas. Vai ficar pilotando aí? Posso ficar. Então, olha só, ontem a gente resolveu, só recapitulando. Então, acho que era essa aqui, não era? Foi essa aí. Tá, então, só recapitulando essa aqui, eu vou desenvolver ela aqui. Então, a gente gostaria que aparecesse um 4 aqui, tranquilo? Né? Só que a gente não pode simplesmente apagar os 3 e botar um 4. Então, a gente coloca, tem que somar e subtrair e tem que manter o 3 aqui, beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Professor, essa parte aí então, como é que a gente sabe? A gente vai fazer mais exercícios desse tipo hoje. Olha só, a gente quer, deixa eu escrever aqui assim, ó. Escrever com outras letras. Isso aqui que a gente chama de um quadrado perfeito, né? Que é um chamado produto notável. Eu já falei para vocês que eu detesto esse nome, né? Mas enfim, é como é conhecido. Beleza? Um produto notável. Então, como é que a gente desenvolve isso aí? P2 mais 2 vezes PQ mais Q2. Beleza, pessoal? Certo? Então, se a gente tivesse assim, x2 mais 4x mais 4, isso se encaixaria direto aqui, beleza? Isso aqui seria x mais 2 ao quadrado, entendeu? Beleza, pessoal? Certo, Caio? Tá de boa isso? Então, só que o exercício que eu botei não foi x2 mais 4x mais 4, foi x2 mais 4x mais 3. Certo? Então eu falei, a gente gostaria que aparecesse um 4 ali, tranquilo? Por que eu gostaria que aparecesse um 4? Eu cheguei a essa conclusão olhando para esses dois termos aqui, tranquilo? Tá? Vou até escrever aqui com outras letras para ficar mais parecido. É um x mais k. Eu já tenho x, quero descobrir quem é o k, beleza, pessoal? Ó. x2 mais 2kx mais k2, beleza? Tranquilo? Certo? Esse é chamado trinômio quadrado perfeito, né? Então, eu vou olhar para isso aqui, então eu vou comparar isso aqui, tranquilo? Então aqui eu tenho x2, certo? Beleza? Esse aqui tem que ser quem? Tem que ser o 2kx. Se esse aqui tem que ser o 2kx, x tem que ser igual a quanto? 2. Beleza? K. Desculpa. K tem que ser igual a quanto? 2. Tranquilo? Porque eu quero que esse termo aqui seja o 2kx. Então, o exercício é esse. Assim que eu falei. Por isso que eu falei, eu gostaria que tivesse um 4. Por que eu gostaria que tivesse um 4? Porque eu quero colocar um valor de k aí no caso, de tal maneira que esse termo 4x corresponda a 2kx. Se esse termo vai corresponder a 2kx, quem é que tem que ser o k? 2, certo? Tranquilo? Então quem eu quero que apareça aqui? Eu quero que apareça k ao quadrado, beleza? Certo? Vocês podem escrever aqui tipo um rascunho. Nesse caso eu vou querer que k seja igual a 2, beleza, pessoal? Eu quero que apareça quem? K ao quadrado, não é isso? Para ficar igual, eu quero que fique igual a esse aqui, tranquilo? Certo? Então eu quero que apareça k ao quadrado. Mas eu não posso simplesmente jogar o k ao quadrado aí, porque senão eu estou alterando a igualdade. Certo? Então o que eu tenho que fazer?
Se eu escrever esse, para não alterar a igualdade, eu tenho que subtrair. Porque eu estou somando e subtraindo a mesma coisa. Tranquilo? Você não pode fazer isso no igual. Como assim? Na igualdade. Mas é a igualdade que eu pus isso aqui, continua aqui embaixo. Entendeu? Esse aqui não faz parte não, tá? Isso aqui é só rascunho. Estou desenvolvendo a igualdade aqui, tá? É que eu estou dizendo, nesse caso, eu vou ter que ter K igual a 2, beleza? Escrever desse lado aqui, peraí. Eu vou ter que ter K igual a 2, tranquilo, pessoal? Cai, tá certo? Tá, e aí falta um 3, né? Eu não posso subir com 3 também. Certo? Então, ó, eu estou escrevendo que isso é igual a isso, tá? Estou desenvolvendo assim, agora eu vou continuar. Não, porque eu estava pensando assim, mas x ao quadrado mais 4x mais 4 mais 3, aí o resultado vai ser... isso não tem resultado. Poderia, porque eu poderia fazer assim também. Ele está falando botar o 4 do outro lado. Também poderia fazer. É porque eu estou, nesse caso, se eu estivesse fazendo direto como equação, entendeu? Certo? Entendeu o que ele falou? Também poderia. Eu poderia pegar essa equação, é equivalente a essa. Entendeu? Certo? Porque aí a mesma coisa que somar e subtrair 4 de um lado é somar 4 dos dois lados. Eu não altero a equação, entendeu? Beleza? Mas em vez de trabalhar com a equação direto, eu estou trabalhando só com um lado dela. Eu vou igualar a zero no final, mas esse caminho estaria certo também, beleza, pessoal? Tranquilo? É que eu acho que assim vai ficar mais fácil para aparecer a fórmula de Bhaskara. Beleza. Tranquilo? Então aí o que vai acontecer? Esses três aqui, ó, agora eles estão iguaizinhos a esse aqui, ó. x2 mais 2kx mais k ao quadrado. Então isso aqui vira x mais 2 ao quadrado. E isso aqui vira quanto? Menos 1. Tá beleza? Então essa expressão aqui é equivalente a essa. Aí agora, como eu quero resolver essa equação igual a zero, como essa expressão é equivalente a essa, isso é equivalente a resolver x mais 2 menos 1 é igual a zero. Eu tenho uma dúvida. Sim. Eu não entendi porque o 3, no caso esse mais 3 aí, como você falou, ele não está incluído no x ao quadrado mais 2x, 2kx mais k2. Eu não entendi porque ele não está incluído. Porque não é conveniente para mim incluir, entendeu? Eu quero manipular essa equação de forma que ela fique uma coisa mais simples para resolver a equação, entendeu? Eu poderia incluir, mas se eu incluísse o 3 aqui, eu não poderia fazer essa passagem, entendeu? Então eu quero justamente, porque qual foi a vantagem, veja bem, qual foi a vantagem de fazer isso? Porque na expressão original aparecia x2 e x. Então o x aparecia duas vezes. E eu não posso agrupar direto x2 com x, entendeu? Então dessa maneira eu consegui agrupar. Agora só aparece o x só aparece uma vez. Beleza? Então essa foi a vantagem de fazer isso. Isso que vai me permitir resolver a equação. Tranquilo? Então o que eu vou fazer? Agora daqui o que eu posso fazer? Para achar o valor de x. Soma e subtrai 1, então eu vou ter x mais 2 ao quadrado igual a 1, beleza? Isso vai me dar x mais 2 igual a mais ou menos 1, tranquilo? Porque se x mais 2 ao quadrado é 1, é porque x mais 2, qual é o número que é elevado ao quadrado dá 1? Pode ser 1 ou menos 1, tá legal? Certo? Então eu vou ter x igual a menos 2 mais ou menos 1. Tranquilo? Aí isso vai dar aqui valores.
menos 3 e 1. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? E aí, como é que tá esse método? Tá de boa? Todo mundo entendeu? Pode falar, gente. Vamos fazer mais exercícios disso, tá? Vitor, não sei se posso colaborar, é o seguinte. Toda vez que eu vier, o Vitor já sabe que eu vou me meter. Eu acho que a pergunta do Eric, ela é pertinente pelo seguinte, parece que assim, a gente exclui o 3. Existe na matemática essas coisas de, caramba, vou tirar vantagem de alguma coisa que eu sei antes. A busca é pelo quadrado perfeito. E quando você tem quadrado perfeito, você sabe o lado do quadrado, né? Então o que ele fez ali foi rearrumar para achar um quadrado perfeito. X mais 2 elevado ao quadrado. A hora que ele faz aquilo ali, aí ele consegue manipular para tentar achar o lado desse quadrado. Porque de fato ali é como se estivesse tentando achar o lado do quadrado, só que aí os valores negativos possíveis ali que não tem a ver com medida. Então é só é uma manipulação mesmo. E aí, assim, a fórmula de Bhaskara surge dessa manipulação. Isso, a gente vai chegar lá hoje, tá? Porque veja bem, agora eu quero convencer vocês que qualquer equação do segundo grau eu posso fazer por esse método. São menos 3 menos 1. Menos 1. Isso, Beleza? Eu quero convencer, fala, Fabrício. Não dava só para ter somado aqui para mim e botar no outro lado? Ia chegar O que? O 4? X sobre 2 mais 4x mais 3. Somava mais 1 e botava um outro para chegar aqui. Somava 1, você poderia também. Sim, entenderam o que ele falou? Certo? Então, você buscou por outra maneira achar esse quadrado perfeito. Isso é uma maneira de achar o quadrado perfeito. Para mim foi muito mais fácil pensar dessa forma, somando. Isso, então, sim, é a busca, né? Então, todo mundo entendeu o que ele falou? Olha só, ele está falando assim, de qualquer maneira, Isso. de qualquer maneira, o que é importante aqui? É importante a gente descobrir que tem que aparecer um 4, certo? Esse é o pulo do gato. Você tem que descobrir que tem que aparecer um 4, tranquilo? Certo? Como é que uma vez que você descobriu isso, essa é a parte mais difícil. O resto é só desenvolver algebricamente, beleza? E como é que a gente descobre que tem que aparecer um 4? Comparando isso com isso aqui, beleza? Tranquilo? E aí, como você vai fazer aparecer esse 4? Pode ser de várias maneiras que respeitem as propriedades, né, as regras. Então, o que ele falou foi somar 1 desse lado. Então, eu vou somar 1 aqui, vai ficar 4, posso somar direto. E vou somar 1 do outro lado, beleza? Aí pronto, eu posso agrupar, aí desse passo eu vou chegar aqui. Tá beleza, pessoal? Todo mundo entendeu? Ou o que o Eric falou também, somar 4 dos dois lados, não pode, beleza? Certo? Mas o pulo do gato é esse, é descobrir qual é o número que me é conveniente que apareça ali para eu poder completar esse quadrado, tranquilo? Na verdade, eu estou fazendo assim porque esse caminho que o Fabrício propôs, eu acho que é até mais simples, talvez. Mas por que eu estou fazendo assim? Porque o meu objetivo hoje é chegar na fórmula de Bhaskara. Então, quando a gente for chegar na fórmula de Bhaskara, entre aspas, né, como a gente falou ontem, não é de Bhaskara essa fórmula, na fórmula conhecida como Bhaskara, quando a gente for chegar na dedução dessa fórmula, a gente vai fazer esses mesmos passos aí com letras, entendeu? Então eu estou querendo fazer com vocês, primeiro com números, para preparar quando a gente for fazer com letras. Por isso que eu estou fazendo assim, beleza? Tranquilo? Então, a preparação para a gente fazer com letras é, como eu disse, eu convencer vocês que eu posso completar quadrados em qualquer equação do segundo grau. Vocês estão convencidos disso? Ou não? Quem não está convencido disso? Quem está? Você está ou não está?
Tá? Alguém não está. Sempre é possível fazer isso, beleza? Entender que sempre é possível fazer isso é um passo importante para chegar na fórmula. Porque uma fórmula é isso, tá? Uma coisa com letras que representam todos os casos possíveis. Então a gente pode fazer mais um, mais alguns. Vou escrever isso aqui de novo. Fazer esse aqui que está na lista, que era x2 menos 6x mais 5, beleza? Certo? Então o primeiro passo é descobrir. A gente pode fazer assim também agora. O primeiro passo é descobrir quem é o K que eu quero que apareça aí, beleza? K igual a quanto? X menos 3 aparece. Isso, então o K é quanto? 3. Beleza, pessoal? Certo? Vou escrever aqui para ajudar. O K é 3. Tranquilo? Tá? Então, qual é o T? Quem é o K2? Que vai aparecer? 9. Certo? Então, fazendo do jeito que o Fabrício sugeriu, quem é que eu posso somar? Eu quero que apareça um 9 aqui. Se aparecer um 9 aqui, eu consigo agrupar isso, tá certo? Então, quem que eu posso somar para aparecer um 9 aí? 4, certo? Para transformar esse 5 em 9. Beleza? Tá? Então eu vou somar 4 desse lado. Professor, Fala. todas as vezes dá para resolver assim. Todas as vezes dá para resolver assim. Porque o quê? Ensina a fórmula. Não sei. Boa pergunta. Por quê, Fábio? Por quê? Porque foi institucionalizado, inclusive chamar de Bhaskara, porque também não é. Isso a gente falou ontem, que não é. Você não vai ensinar assim também, se Deus quiser. Certo? É porque tem outras Então, por quê? vantagens. É porque tem outras vantagens. A fórmula tem outras vantagens. Quando você vai trabalhar função, ele vai fazer análise de função. Então, mas isso aqui a gente não dá para trabalhar a função, vocês vão ver já. Entendeu? Olha só. Então, olha só, pessoal, beleza? Alguém se perdeu nesse aqui? Tá de boa? Somei passos dos dois lados. Então, esse aqui vai ficar quanto? Vai virar x menos 3 ao quadrado igual a 4, certo? Então, eu vou ter x menos 3 igual a mais ou menos 2, tá tranquilo? Alguma dúvida nisso? Certo? Beleza? Onde? Então aqui? Não, então o sinal do menos é individual. Não poderia ser menos 3, mas na verdade, para ficar. Para ficar combinado. Mas eu não me preocupei com isso. Eduardo tem razão, tá? Porque para ficar igualzinho isso aqui, o certo é menos 3, beleza? Porque eu estou botando o quê? Que isso aqui é x mais k. Então, isso aqui vai ficar o quanto? X menos 3. Então, k é igual a menos 3, beleza, pessoal? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Ele tem razão. Mas por que eu não me preocupei com isso? Porque o termo que eu vou somar aqui é o K2. Então, assim, eu não liguei, não prestei atenção nisso, porque não vai fazer diferença na hora que eu for somar. Mas ele está, do jeito que eu tinha escrito, estava errado. Ele está certo. Beleza, pessoal? De boa? Tá certo que o expoente é par. Exatamente. Mas assim, porque como era K2 mesmo, eu não me liguei nisso. Mas na verdade estava incoerente do jeito que eu escrevi. Bom, e aqui vai ficar x igual então a 3 mais ou menos 2, se dá 5 e 1. Foram os valores que a gente achou aplicando a fórmula de Bhaskara, beleza? Certo, pessoal? De boa? Tranquilo? Vamos fazer mais um, depois eu quero fazer a dedução da fórmula,
usando esse método. Tá legal? Professor, aí no caso, eu tenho que transformar um número que deu uma raiz exata, né? Até não, não facilitar. sim. Aí pode, por exemplo, posso passar até um número maior. Não, mas não precisa dar uma raiz exata desse lado, entendeu? Pode parecer raiz de alguma coisa. Eu preparei alguns exercícios, eu acho que um vai dar uma raiz de alguma coisa. O que é importante, na verdade, assim, você não vai ter controle porque que número vai aparecer aqui, entendeu? Certo? O que você tem que descobrir é quem é o K, qual é o número que eu quero somar aqui. Mas uma vez que você escolhe isso, você não vai controlar isso e isso ao mesmo tempo. Porque o número que vai aparecer aqui é consequência desse, entendeu? Então pode ser que apareça uma raiz. Eu preferi que vocês não usassem esse termo, uma raiz exata, tá? Porque é racional ou irracional. É isso que os dois são tão exatos quanto. Que é o termo que a gente usa mesmo na educação básica, tá? Eu tenho usado raiz inteira. Isso. Beleza? É inteira ou irracional, é isso que tá. Mas é porque o número inteiro é tão exato quanto o número racional, entendeu? Beleza? Certo, pessoal? Caio, tranquilo? Tranquilo. Deixa eu botar. Melhor escrever ali, né? Para filmagem Vocês têm que. O quadro não aparece legal na filmagem, tá? Então vocês têm que copiar ou tirar foto. Deixa eu ver aqui. Posso apagar esse aqui? Esse aqui. Olha só. Mas respondendo também o Caio, por que a gente usa essa fórmula, você pode fazer assim sempre? Eu sempre prefiro as coisas que você não precisa decorar. Então eu prefiro fazer assim. Embora com tantos anos eu já sei a fórmula de Bhaskara de cor, mas eu sempre prefiro evitar ter que decorar coisas. Mas eu acho que na matemática da educação básica, e na educação superior também, né? Na matemática, do jeito que a matemática é ensinada, tem uma obsessão por fórmulas, né? Assim, por procedimentos assim, mecânicos. Eu acho que a gente tem que sair um pouco disso, porque matemática não é isso. Entendeu? A gente dá uma impressão de que matemática é um monte de conta, um monte de, assim, vocês são testemunhas disso. Sempre que eu estou num bar, na hora que vem a conta, eu sou a última pessoa a fazer a conta, né? Assim, todo mundo fala, você que é matemático faz a conta. Eu sou o que mais erra a conta. Então, por quê? Porque matemática não é isso, não é fazer coisas complicadas, assim, fórmulas, beleza? Matemática é uma forma de interpretar as coisas. Eu tenho discutido qual é a vantagem de você ter uma fórmula ou não. Então, de repente, pode ser vantagem em algum momento. Exatamente, mas do jeito que a gente ensina fórmulas, a gente ensina sem discutir isso, a gente ensina a fórmula pela fórmula. Aí é ruim. Beleza? Então, justamente por isso que eu estou fazendo exemplos numéricos antes de chegar na fórmula. Porque, não sei se vocês... A gente vai fazer mais esse, se necessário pode fazer mais um, e depois a gente vai fazer a dedução da fórmula. Justamente o que eu quero dizer para vocês com isso é que uma fórmula é uma representação por meio de letras que engloba todos os casos numéricos possíveis. Tranquilo? Por isso que eu estou insistindo com vocês falar o seguinte: todo mundo está convencido que eu sempre posso fazer assim? Beleza? Como eu sempre posso fazer assim, quer dizer o quê? Esse procedimento é válido em todos os casos. Se ele é válido em todos os casos, então eu posso representar como uma fórmula. Uma fórmula é isso, é algo que representa
uma coisa que é válida. Se é válida para todos os números, eu ponho as letras, que representam genericamente os números. Tranquilo? Mas muitas vezes, acho que vocês devem ter essa experiência, a matemática é ensinada ao contrário. Dá primeiro a fórmula e aí depois dá a aplicação da fórmula. Não é assim? É ou não é? Então, acho que o ideal é fazer o contrário. É dar primeiro os exemplos e depois generalizar. Eu acho que dá para entender melhor o que está acontecendo. Fez sentido o que eu estou falando? Sim, então eu estou falando isso para vocês como futuros professores e professoras, tá? Certo? E vai aparecer no vídeo a fórmula. Isso. Sendo assim, primeiro e depois a resolução real. Relação ao contrário. Seria o segundo. Exatamente. Muitos livros aparecem assim. Né? Certo? Beleza, pessoal? Então, vamos fazer esse aqui. Então, esse aqui tem uma coisa diferente, um pouco diferente dos outros, que o coeficiente do x2 não é 1. Tem um coeficiente ele está multiplicado por 2, tranquilo? Nesses casos, o mais fácil a fazer, eu acho, é colocar esse 2 em evidência, tá? Porque aí eu posso, porque aqui eu não botei x2, porque aí eu posso, botando esse 2 em evidência, eu vou poder comparar mais facilmente com isso. Beleza? Então, eu vou botar o 2 em evidência só aqui nesses termos, tá? Beleza? Então vai ficar x2 mais 3x. O 3 deixa de fora. Tranquilo? Certo? Não tem utilidade botar o 3 dentro desse parênteses. Quer falar? É que o 2, ele está multiplicando x. É. Aqui em evidência está multiplicando 3x também. Tá, porque eu botei em evidência porque é 6x. Ah, tá. Isso agora Beleza. Mas eu botei em evidência só aqui porque eu poderia escrever assim, ó. Beleza? Tranquilo, pessoal? Isso aí se eu botasse 2 em evidência em tudo. Tranquilo? Reparem só, se eu multiplicar isso aqui por 2, né, lembra que botar em evidência nada mais é que aplicar a propriedade distributiva, tá? Certo? Então, voltando para a propriedade distributiva, eu volto no que está aqui em cima. Beleza, pessoal? Certo? Só que não tem nenhuma vantagem em colocar o 3 dentro desse parênteses. Não está errado você fazer isso, mas não tem nenhuma vantagem. Por quê? Por que eu coloquei isso em evidência? Para me facilitar comparar isso aqui com isso. Entendeu? Então agora eu vou comparar isso com isso olhando o que está dentro do parênteses. Beleza, pessoal? Então, olhando o que está dentro do parênteses, quem tem que ser o valor de K? Que eu vou colocar aqui. Não. 3 meios. 3 meios. Beleza? O valor de K é sempre metade desse, porque isso aqui não é 2kx. Então já tem o x. Então o K vai ser 3 meios. Beleza, pessoal? Certo? Todo mundo sacou isso? Tranquilo? Lembrando que esse cara aqui, ó, tem que ser 2kx. Então já tem o x. Tá? Se já tem o x, o 3 tem que ser o 2k. Então quem tem que ser o k? 3 meios. Tá legal? Querem acrescentar? Não, isso aí não. Beleza, pessoal? Se tiver difícil visualizar ainda, pessoal, ele está falando que a gente pode fazer uma igualdade. 2kx é igual a 3x. Aí você manobra ali. Ó, O 2K é igual a 3. eu quero que o 2kx, como o Romulo falou, eu quero que o 2kx seja igual a 3x. Que é esse 3x aqui, eu quero que vire 2kx, beleza? Então o que vai acontecer? O 2k então tem que ser igual a 3, o k tem que ser igual a 3 meios, beleza? Tranquilo? Agora, quem é que eu vou somar aqui? Somar e subtrair? É o k ao quadrado. Tá legal? Certo, pessoal? Tranquilo? Tá?
Porque é para ficar isso aqui. Então eu quero que apareça o K ao quadrado. Quem é o K ao quadrado? Quem é? 3. Hã? Não. 9 quartos. Isso. 3 meios ao quadrado. Certo? Essa engraçado é perfeito. Não, é levar ao quadrado. Quando você leva uma fração ao quadrado, o que é levar a fração ao quadrado? É multiplicar ela por ela mesma. Beleza? Tranquilo? Tá? Então quanto dá isso aqui? 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então preste atenção agora, que tem várias passagens. Então agora eu vou somar esse 9 quartos dentro do parênteses. Tranquilo? Tá legal? E aí eu vou subtrair o 9 quartos também dentro do parênteses. Beleza? Tá? E o 3 está lá do lado de fora. Certo, pessoal? Tranquilo? Tá? Alguma dúvida? Ó, eu somei e subtraí uma coisa, é a mesma coisa que somar zero. É isso que eu estou fazendo o tempo todo. Tá certo? Agora, esses 3 primeiros termos aqui, eu vou botar um colchete aqui, porque vai escrever aqui, ó. Ó, isso aqui vai virar o seguinte. Esse 2 está aqui multiplicando. Esses 3 primeiros termos, eles vão virar quem? Vão virar x mais 2 ao quadrado, concorda? Tá? X mais 2 não, desculpa. X mais k ao quadrado. Beleza? Quem é k? 3 meios. Então, esses 3 primeiros termos aqui vão virar x mais 3 meios ao quadrado. Beleza? Tranquilo? E esse menos 9 quartos fica de fora disso. Tá? Então vai ter aqui menos 9 quartos e ainda tem o mais 3 que está lá do lado de fora. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Eu estou transformando esses 3 que estão aqui, eles correspondem a esse lado aqui dessa igualdade, beleza? Então, esses 3 que estão aqui viram x mais k ao quadrado, que eu escrevi aqui. Então, esse menos 9 quartos não entra nisso, ele está ali do lado de fora, beleza? Tá de boa isso? Tá? Agora, eu vou fazer a propriedade distributiva aqui, então olha só como é que vai ficar. Eu vou explicar o 2 aqui. Então vai ficar 2x mais 3 meios ao quadrado. Tranquilo? Que eu não quero abrir esse parênteses, tá? Eu fiz isso tudo justamente para agrupar. Não quero precisar agrupar. Beleza? E vamos explicar então esse 2 por aqui e esse 2 aqui. Tá beleza? Então, 2 vezes menos 9 quartos vai dar quanto? Isso, menos 18 quartos, que também é. Vamos explicar esse 2 por isso aqui, entendeu? 18, que também é 9 meios. Né? Ó, 2 vezes isso aqui, beleza? Tranquilo? Não dá 18 quartos. 18 quartos eu posso simplificar. 9 meios. E ainda tem mais 3 que está aqui. Beleza, pessoal? Certo? Agora, eu posso somar esse 9 meios com 3. Tá? Quanto vai dar? Esse menos 9 meios. Quanto dá? 3 menos 9 meios. 3 é quantos meios? Não, pô. 6. 6 meios. Certo? Tranquilo? 3 mais 6 meios. 6 dividido por 2 não dá 3. Beleza? Fala. Não, estou falando só o 3. 3 não é 6 meios.
Então, agora beleza. Menos 9 meios mais 6 meios dá quanto? Menos 3 meios. Certo? Tranquilo? Ó, eu vou fazer aqui assim, vou multiplicar isso aqui por 2. Então aqui dá 6 meios. Eu vou fazer 6 meios menos 9 meios. Quanto dá 6 menos 9? Menos 3. Então é menos 3 meios. Ali é o quadrado. Aí é o quadrado, isso. Beleza. Tá? Então eu cheguei à conclusão que essa expressão aqui é igual a essa. Tá? É equivalente a essa. Então, se eu quiser, por exemplo, resolver essa equação, porque isso aí que eu estou fazendo serve para a gente resolver a equação e serve para a gente desenhar gráfico de função também, da função do segundo grau, que a gente vai chegar lá, tá? Então isso aqui vai ser 2 x mais 3 meios ao quadrado menos 3 meios igual a 0, beleza? Resolver essa equação é equivalente a resolver essa. Acho que eu me entendi. Por que o meio vai com 3? Não, porque era só para igualar os denominadores que eu botei isso aqui. Mas 3 meios. Mas você falou 3 meios ou 6 meios? 6 meios. 3 inteiros é igual a 6 meios. Aí não é igual a 6. Poderia. É que eu pulei essa parte. Mas a gente poderia, entendeu? Beleza? Eu vou omitir uma parte, mas o que eu estou fazendo aqui é transformar o 3 em 6 meios, e aí eu somei isso, dá menos 3 meios. É que eu fiz isso direto. Beleza? Quer que escreva? Posso escrever. Mas vocês podem escrever no caderno também. Então pronto, agora eu vou resolver isso aqui, beleza? Tá? Como é que eu vou resolver isso aqui? Primeiro passo, é aquilo que eu falei no começo. Qual é a vantagem disso em relação a isso? Que aqui o x só aparece uma vez. Se o x só aparece uma vez, eu consigo isolar o x. Tá legal? Certo? Então... Não pode fechar o Austin. Olha só. Então o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou somar 3 meios dos dois lados. Tá beleza? Certo? Então eu vou ter 2 vezes x mais 3 meios ao quadrado igual a 3 meios. Tranquilo? O que eu tenho que fazer agora? Dividir por 2. Certo? Para tirar esse 2 daqui. Então eu vou dividir por 2 aqui, dividir por 2 aqui. Então eu vou ter x mais 3 meios ao quadrado igual a 3 quartos. Tranquilo? Tá, agora eu vou tirar a raiz. Aí vai acontecer aquilo que eu estava falando, Caio. Não vai aparecer o número inteiro aqui. Porque a raiz quadrada de 3 quartos é quanto? É raiz de 3 mais ou menos raiz de 3 sobre raiz de 4. Beleza? Então quanto é raiz de 3 sobre raiz de 4? É raiz de 3 sobre 2. Tá certo? Tá? Então eu vou ter x mais 3 meios igual a, vou botar assim, mais ou menos raiz de 3 quartos, tá? Aí, mais ou menos raiz de 3 quartos é mais ou menos raiz de 3 sobre 2, beleza? Tá? Agora eu vou somar, subtrair 3 meios aqui, então eu vou ter, subtraindo 3 meios dos dois lados, eu vou ficar assim, certo? Aqui, como é o mesmo denominador, eu posso escrever 3 mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então eu tenho aqui duas, isso aqui é uma forma unificada de escrever as duas raízes, né? Uma é menos 3 mais raiz de 3 sobre 2 e a outra é menos 3 menos raiz de 3 sobre 2. Beleza?
4. É porque esse mais aumenta isso. É mais aquilo aumenta aquilo. É o quê? X mais 3 meios. Tá igual ao símbolo. Não, a única coisa que eu fiz aqui é que eu tirei a raiz do denominador, entendeu? Porque eu tava. Eu fiz o seguinte, ó. Raiz de 3 quartos é raiz de 3 sobre raiz de 4. Beleza? Raiz de 3 eu não tenho como tirar, raiz de 3 mesmo. Raiz de 4 é 2. Certo? Beleza? E aí? Agora vocês escolhem, deixa eu ver que horas são. Professor, eu acompanhei essa parte aqui. E aí, quando você fez essa parte aqui, embaixo eu entendi tudo. Pra lá eu entendi tudo. Só quando você passou daqui pra lá, eu dei só uma mochilada. Como daqui? Isso, daqui de lá pra cá. Daqui pra cá? Não, mas é daqui pra cá. Isso. Tá. E daqui até o final você entendeu tudo. Tá. Então olha só. Eu estou fazendo o seguinte, ó. Esses 3 aqui você entendeu por que eu somei e subtraí o 9 quartos. Beleza? Porque eu quero somar e subtrair K2. Então eu fiz isso justamente com o seguinte objetivo. Para esses 3 aqui, ó. Esses 3 aqui ficarem iguais a isso aqui. Tranquilo? Certo? Agora, o que essa identidade me diz? Que isso aqui é igual a quanto? Ó, o que está escrito aqui? A soma desses 3 é igual a quanto? X mais K ao quadrado. Então, isso que está aqui, ó, esses 3, eles são iguais a X mais K ao quadrado. Só que quem é o K que eu achei? 3 meios. Então, esses 3 aqui, olhando para essa igualdade, eu posso substituir por X mais K ao quadrado. Beleza? Agora, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Tá. Então, agora vocês vão escolher. Vocês querem fazer mais um exemplo numérico ou fazer a redução da fórmula? Quem quer mais uma votação? Quem quer mais um exemplo numérico? Levanta o braço. Desculpa. Só jogando a informação. Na verdade, você fazer um exemplo numérico fácil e deixar a gente fazer? Pode ser. Um exemplo numérico. Mas a gente concorda. Sim, tem razão, eu devia ter feito isso logo. Mas eu tenho mais 2 aqui que eu pensei, a gente pode inventar uma hora, tá? É que eu fiquei rabiscando. Tem um fácil e um difícil. Beleza? Nem me ocorreu isso, eu devia ter mandado mesmo eles fazerem, né? Assim. Mas aí tem, inclusive, eu estou olhando, tem um outro caminho também para chegar nisso aí também. Tem? Eu dividiria tudo por 2. Mas é porque é uma equação, né? Se for uma função, você não pode fazer isso. É verdade. Por isso que eu estou fazendo assim, entendeu? Mas olha porque só. a tua intenção é já trabalhar na função lá depois, né? Porque eu depois, a aula que vem eu quero trabalhar com função. Pode apagar tudo? Aqui pode. Não, peraí, pode não. Deixa eu só falar. Só que não é 9 quartos, é 9 meios. Não, mas é uma parte. Porque você está fora, mostra para eles aí, ó, se eu vou escrever aqui. É porque está fora do parênteses, quando está fora do parênteses tem que ser 9 meios. Pode, Caio? Apagar?
Pronto, esse. Para vocês fazerem, tá? Acho que não vai dar tempo a dedução da forma hoje, mas não tem problema nenhum nisso. A gente faz semana que vem não. É que eu tô olhando assim, a tua intencionalidade, mas talvez não. Estou olhando a tua intencionalidade, mas talvez no processo de você trabalhar a equação primeiro, fazer aquilo e depois dizer que aquilo não é vantajoso fazer, e aí... Sim, mas sim, poderia ser também esse cara. Não, estou pensando lá na escola mesmo, assim, se fosse numa reprodução, eu fico pensando assim, que em termos de intenção, pô, lógico. Então, lembrando, o primeiro passo é descobrir quem é K, tá? Que a fórmula ela vem da equação, né, e não da função. Só porque eu fiquei imaginando que depois aqui, como você tinha feito isso, eu fiquei pensando. Que? Fiquei pensando por que você tinha feito assim. Não, isso é intencional. Então, tem que ir. Obrigado. As quartas-feiras eu estou aí. Tô meio até... Posso ver o pagamento aqui?
Pode fazer? Pode? Pode? Então vamos lá. Quem é o valor de K? K é igual a quanto? 3. Beleza? Certo? Tranquilo? Sim. Então olha só. Comparando isso aqui, 3 não, menos 3. Certo? Porque olha só, eu quero que menos 6x seja igual a 2kx. Certo? Aí quem tem que ser K? Menos 3. Beleza? Tranquilo? Bom, aí quem é que eu vou somar e subtrair? Ou quem é o número que eu quero que apareça aqui? 9. Tranquilo? Aí o que eu posso fazer? Do jeito que o Daniel fez, que ele me mostrou agora. Para aparecer um 9 aqui, eu posso subtrair 1. Certo? Mas aí eu vou ter que subtrair 1. Vou ter que subtrair 1 do outro lado também. Beleza, pessoal? Certo? Tá? Então aqui eu vou ter x2 menos 6x mais 9 igual a menos 1. Tá? Aí esse x2 menos 6x mais 9 é igual a isso aqui. Então eu posso substituir isso por quanto? X menos 3 ao quadrado. X menos 3 ao quadrado. E isso vai ficar igual a menos 1. Beleza? Então qual é a conclusão? Qual é a resposta? Bia. Quer que fala? Tá, quais são as raízes? 4 e 2. Não, raiz de menos 1, quanto é? É mais ou menos. Não, olha só, existe algum número que é elevado ao quadrado dá menos 1? Não tem soluções reais essa equação. Porque olha só, uma coisa elevada ao quadrado, nos reais, sempre dá positivo. Eu não posso ter uma coisa elevada ao quadrado que dá menos 1. Entendeu? Raiz seria mais ou menos 1 se fosse raiz de 1. Raiz de menos 1. Qualquer número elevado ao quadrado vai dar positivo. Então, se eu estiver resolvendo essa equação no universo dos reais, a resposta é: não tem soluções, tá? Não tem soluções reais. Beleza? Agora, só como curiosidade, digamos assim, eu posso continuar resolvendo essa equação nos complexos. Quem viu números complexos na educação básica? Eu vi, mas bem pouco mesmo. Tá, a gente não vai ter tempo de desenvolver isso aqui não, tá? Mas quem é aí nos números complexos existe raiz de menos 1, que é quanto? I. Na verdade, mais ou menos I. Certo? Então, nos complexos, eu vou ter o seguinte: x menos 3 é mais ou menos I. Então, isso aqui é a solução dos complexos, é 3 mais ou menos I. Isso aqui é um número, na verdade são dois números complexos, né? X igual a 3 mais I e x igual a 3 menos I. Esse número complexo que a gente chama de I é a raiz de menos 1. Tá legal? Beleza? Esses dois números complexos aí. Só também como curiosidade, um número complexo, ele sempre tem o que a gente chama da parte real, que é o 3, e a parte imaginária, que é o I. Né? Então, tipo assim, número imaginário é I, 2I, menos I, esses são números imaginários. E esse aqui é complexo. E o real, os reais está dentro dos complexos. Né? O número real também é um número complexo. Tá? Beleza? Esse é um complexo, esse não é um complexo puro, não, né? Complexo puro, na verdade, é imaginário puro. Imaginário puro é quando a parte real é zero. Porque você tem que
É tipo 2i, entendeu? Dá tempo de fazer mais um. Agora de novo, votação, mais um numérico ou fórmula. Acho que mais um numérico, né? Porque a fórmula assim, no final da aula é meio ruim fazer. Então vou botar mais um aqui. Para vocês fazerem ou para a gente fazer junto? A gente faz de qualquer jeito no final. Não? A gente faz de qualquer jeito no final, então é melhor botar assim. Tá. Depois você Peraí. Eu olhando lá para os dois ali, para a potência 2 ali, comentou que tem uma coisa errada, né? Não consegue segurar. Então um pouco mais difícil agora, tá? Esse aqui. Ó, esse aí, a gente pode ir fazendo mais ou menos junto, beleza? Tranquilo? Então, quando tem algum número diferente de 1 multiplicando x2, certo? Eu estou recomendando que vocês coloquem esse número em evidência. Então eu vou colocar o 4 em evidência. Tranquilo? Aí vai ficar quanto? 4 x ao quadrado mais x mais 15. Tá de boa? Certo? Tranquilo? Tá? Agora então, vocês vão olhar para dentro desse parênteses, comparar com isso aqui para descobrir o valor de K. Aí continua um pouco, daqui a pouco eu continuo também. Coloque em evidência quando tem um número multiplicando x2 diferente de 1, entendeu? Porque aqui ó, o coeficiente do x2 é 1 e ali é 4. Mas por quê? É só para ficar mais fácil de comparar com isso, só por isso, entendeu? Na verdade não é nem a única maneira de fazer, é que eu acho mais fácil. Você está falando que o K é igual a 1? Hã? Você está falando que o K é igual a 1? Sim, tá igual a 1. Não, K igual a 1 não, K igual a meio, né? Não, porque você só colocou 1 ali. Por isso que eu pensei ali, entendeu? Tá. Porque tá ali, eu falei. Não, eu errei. É porque tá ali, eu falei, K é igual a 1. Não, eu viajei. Nem é 1 esse carro, escrevi. Não sei por quê. Chega um ponto, quando chega no x ao quadrado, você bate na parte. Tá. Vamos lá. Descobriram quem é o K? Ah, não, você vai. Não. É um meio. Meio. Certo? Porque olha só, esse termo aqui tem que ser igual ao 2kx. Olha só, 2kx tem que ser igual a x, entendeu? Ó, olha só, fala. Você explicar como é que acha o cara? Como é que acha o cara? Então, é isso que eu ia explicar. Ó, eu tenho que comparar essa expressão aqui com essa aqui, tá? Certo? Então, vamos comparar termo por termo. O x2 está igual aqui e aqui. Beleza? Tranquilo? Certo? Esse segundo termo aqui tem que ficar igual ao segundo termo aqui. Então, esse aqui que é o x, ele tem que virar 2kx, certo?
para esse 2kx ficar igual a x, quem é que tem que ser k? Porque olha só, 2kx tem que ser igual a x. Para 2kx ser igual a x, 2k tem que ser igual a quanto? 1. Certo? Ó, eu não quero que isso aqui seja igual a isso. Então, isso aqui tem que ser igual a 1. Certo? Então, 2k tem que ser igual a 1. Então, k tem que ser igual a 1 meio. Não foi? Não? Pode falar. Hã? Ó. Olha só. Vamos escrever aqui um em cima do um embaixo do outro. Olha só, veja bem, eu tenho isso aqui e aqui eu tenho isso aqui, tá certo? Eu quero que esses dois caras sejam iguais, tá? Então o x2, beleza, é igual, não precisa me preocupar com ele. Então esse cara aqui tem que ser igual a esse, certo? Para esse cara aqui ser igual a esse, quem é que está multiplicando x aqui? Quando não aparece nenhuma constante multiplicando x, é porque ele está sendo multiplicado por 1. Então, para esse cara ser igual a esse 2k tem que ser igual a quanto? 1. Isso. Aí eu vou ter que ter para o k ser igual a 1. Aliás, para o 2k igual a 1, o k tem que ser igual a meio. Certo? Beleza? Tranquilo? Então o que vai acontecer? Eu vou pegar o k igual a meio. Tranquilo? Se eu botar k igual a meio, aí esse termo fica igual a esse. Então esse termo também está resolvido. Esse termo está igual a esse. Agora quem é que eu tenho que fazer aparecer? O k2. Certo? Se k é igual a meio, k2 é igual a quanto? 1 quarto. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar 1 quarto aqui, tranquilo? Certo? Só que eu não posso simplesmente colocar 1 quarto lá, porque eu estou alterando a expressão, não posso botar o negócio lá. Para não alterar a expressão, eu tenho que contrabalançar. Então, se eu botei 1 quarto, eu tenho que tirar 1 quarto. Lembre que a igualdade é como se fosse uma balança. Eu não quero alterar a balança. Então, se eu boto uma coisa, eu tenho que tirar essa coisa. Então, eu vou botar menos 1 quarto. E aqui esse 15 fica do lado de fora. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, agora o que eu vou observar? Esses 3 primeiros termos aqui, olha só, esses 3 primeiros termos, agora eles estão iguais a esse aqui, sendo que k é igual a meio, tá beleza? Então, foi por isso que eu fiz essa manobra toda, para justamente colocar esses termos aqui iguais a esse aqui. Por quê? Porque agora eu posso substituir isso por isso. Tá? Então eu posso substituir isso por x mais k ao quadrado. Beleza? Tá? Só que quem é k? Meio. Então eu vou substituir isso por x mais meio ao quadrado. Beleza? Esses três termos aqui são iguais a esses 3 termos aqui. Eu manipulei eles para eles serem. Então, esses 3 termos aqui é igual a isso. Então eu substituí isso por isso. Essa foi a grande vantagem de eu fazer essa conta toda. Tá? Então o que eu vou ter? 4
que multiplica. Agora, esses três, que foi a parte que o Caio entendeu na outra, esses três vão virar x mais meio ao quadrado, beleza? E esse menos 1/4 continua por enquanto aqui, e ainda tenho mais 15. Beleza, pessoal? Tá? Agora, aqui eu vou fazer a distributividade. Tá? Então eu vou ter 4x mais meio ao quadrado, 4 vezes menos 1/4 dá quanto? Quanto dá? 4 vezes 1/4? Dá 1. Então aqui vai ter menos, vai virar menos 1. Beleza? Menos 1 mais 15. Tá certo? Beleza? Hã? Não tem. Não, mas eu fiz, mas o 4 multiplicando isso aqui. Certo? Então esse aqui vai dar 4x mais meio ao quadrado mais 14. Tá legal? Certo? Então agora acabou, né? Porque vai cair no mesmo caso do anterior. Eu vou igualar isso aí a 0. Tranquilo? Certo? Quando eu igualar isso aí a 0, eu vou ter 4x mais meio ao quadrado igual a menos 14. Agora eu quero igualar isso aqui a 0. Tranquilo? Então, daqui eu já vejo que essa equação não tem solução real. Tá legal? Porque olha só, o que está do lado esquerdo é algo que só pode ser positivo. Porque eu tenho 4 vezes x mais meio ao quadrado. Então isso aqui só pode ser positivo. Desse lado eu tenho menos 14 que é negativo. Então não posso ter uma coisa positiva igual a uma coisa negativa. Entendeu? Então não tem solução real, Eric. Eu entendi menos 1/4 ali. Por quê? Não de cima. Não, esse eu entendi. Esse? Esse. Porque esses três aqui eu agrupei e virou x mais meio. Esse menos 1/4 não entrou nisso, ficou sobrando. Entendeu? Beleza? E aí, mais alguma pergunta? De boa? Então, acho que por hoje é só, né? Acho que não vai rolar fazer a dedução da fórmula hoje. Se vocês quisessem, tudo bem, tá? Beleza. Mas é melhor deixar para a próxima aula, né? Fala aí, quem quer fazer a demonstração da fórmula hoje? Alguém? Tá. E quem quer fazer terça que vem? Não, daqui a 2 semanas. Tá. Ganha? Amanhã não tem aula. Amanhã eu não sei. Mas semana que vem não tem aula, tá? Semana que vem não tem aula nem terça nem quarta. Quarta é feriado, dia de Ogum e terça é invocado. Beleza? Segunda é Tiradentes. Segunda é Tiradentes. Hã? Beleza? Se vocês quiserem eu faço com vocês agora. Mas é isso, tá? Hã? Você pode ver. Querem que faça? Tá. Pode apagar. Pessoal, oficialmente acabou a aula, tá? Certo? Mas é que eu vou fazer aqui pro pessoal a dedução da fórmula. Mas eu vou fazer de novo na aula que vem, tá? Então quem quiser ir embora pode ir. Hã? A lista. Mais alguém não assinou? Posso apagar tudo? Só tirar uma hora. Hã? Eu tiro só. Tá.
Ah, esse não gravou, né? Eu vou gravar, vou deixar gravando. Mas na aula que vem eu vou fazer de novo, tá? Ah, não, tinha uma câmera aqui. Pode apagar aqui. Tá. Ô, professor, Tá. o senhor vai repetir depois na aula que vem? Mas vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Mas mesmo gravado não vai continuar no vídeo. Pode ser. Olha só. Então vamos lá. Agora eu tenho o seguinte. Certo? Essa fórmula geral aí da equação do segundo grau. Eu vou fazer os mesmos passos que eu fiz nos exemplos anteriores, beleza? Exatamente os mesmos passos, tá certo? Tranquilo? Então, como tem esse A multiplicando x2, eu vou colocar o A em evidência, tá? Eu vou colocar o A em evidência aqui e aqui. Deixa eu escrever a fórmula que eu esqueci. Peraí, calma. Aliás, eu apaguei sem querer. Essa não vai dar pra atorar. Hã? Essa vai atorar. É. Sim. Ó. Agora eu tenho essa aqui, tá? A x2 mais 3x mais c, beleza? Tranquilo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar lá em evidência no termo que tem o x2 e o x. Tranquilo? Quando eu botar lá em evidência, como é que isso vai ficar? Vai ficar x2, botar lá em evidência, eu vou dividir isso aqui por A e dividir isso aqui por A. Tranquilo? Então aqui vai ficar quanto? Vai ficar quanto isso aqui? Por que dividir? Porque eu estou botando lá para cá, entendeu? Igual não. No caso, Não, por enquanto eu estou só botando em evidência. Na próxima passagem eu vou igualar. B sobre A. B sobre A. no caso você só está Você foi fora. passando para o lado, no caso o termo que o A não afeta, que é o EX. Isso. Tá. Certo? Então olha só, por que é B sobre A? Porque quando eu multiplicar isso aqui de volta, vai dar exatamente isso aqui, perceberam? Quando eu vou multiplicar isso aqui assim, então vai ficar AX2, que dá A vezes X2, que é AX2, e A vezes isso aqui. Quando eu fizer A vezes isso aqui, vai dar BX. Certo? Vai ficar A vezes B sobre AX, que dá BX, beleza? Tranquilo? Aí quando eu boto em evidência, eu divido, né? Se eu tiver, por exemplo, 2x2, se eu tivesse 2x2 mais x4, mais x. Aí eu coloco 2 em evidência, vai ficar quanto? x2 mais 2x. Por quê? Porque eu dividi esse 4 por 2. Beleza? Então é a mesma coisa que eu estou fazendo aí. São os mesmos passos. Agora eu vou comparar isso com isso. Tranquilo? Então, ó, o x2 está aqui e está aqui, beleza. O x2 eu não preciso me preocupar. O que eu preciso me preocupar? Esse termo aqui, ó, tem que ser igual a esse. Então, esse B sobre A, B sobre A, x tem que ser igual a 2kx, beleza? Então o x eu posso cortar, o que eu vou ter? Eu vou ter que o 2k igual a B sobre A, beleza? Tranquilo? Certo? Então o k tem que ser igual a quanto? K é B sobre A dividido por 2. Isso, que é B sobre 2A. Beleza? Que aí eu dividi por 2. 2k igual a B sobre A. Então k é igual a B sobre 2A. É daí que tem aquele negócio do vértice? Isso. Calma, vamos chegar lá. Muito bom. Beleza, pessoal? Tranquilo? Otário, né? Mas aí lá é menos. Mas vai aparecer, calma. Certo, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, o K2, que é o que me interessa no final, vai ser B2 sobre 4A2.
Tranquilo, pessoal? Certo? Agora, beleza? Eu mando isso aqui ao quadrado. Eu levo o numerador e o denominador ao quadrado, tá? Tranquilo? Então, agora eu vou querer. O que eu quero fazer? Nessa expressão aqui, eu quero forçar o aparecimento do K2. K2 é quem? É isso aqui. Então, eu tenho que forçar o aparecimento do K2. Beleza? Aí eu tenho isso para ele. Mais C. Aí continuando aqui. Agora olha só o que vai acontecer. Igualzinho no exemplo anterior, tá? Esses três primeiros termos aqui, tranquilo? Isso aqui tudo é igual a essa parte daqui. Porque justamente eu achei o K para que isso acontecesse. Então, isso aqui eu posso substituir por quanto? Eu posso substituir por isso aqui, que é igual. Que é o x mais k ao quadrado. Mais k é quem? É b sobre 2a. Então, isso é x mais b sobre 2a ao quadrado. Beleza? Certo? Ó, x mais ao quadrado. Tá? Beleza? Então, esses três termos eu vou substituir por x mais b sobre 2a ao quadrado. Beleza? E ainda tem aí, ó, Eric, esse aqui que ficou sobrando, igual o 1/4 ali, tá? Esse aqui não entrou nesse agrupamento. Então, eu vou ter menos b ao quadrado sobre 4a2, que ainda tem o c aqui. Tá beleza? Tá? Esse ficou sobrando porque eu agrupei esses aqui, tá? Então esse aqui não entrou. Aí ele continua lá. Beleza? Agora eu vou fazer a distributividade. Eu vou multiplicar o A aqui. Tá? Então eu vou ter A vezes esse parênteses e A vezes isso aqui, ó. Tranquilo? Estou fazendo assim, essa distributividade aqui, certo? Quando eu fizer A vezes isso aqui, como tem um A no denominador, vai cancelar. Tranquilo? Então vai ficar menos B2 sobre 4A. E ainda tem esse mais C. Entenderam isso? Ó? Esse A está multiplicando isso. Eu vou fazer, ó, A vezes B2 sobre 4A2. Sobre 4A2. Então aqui é A vezes A. Então isso aqui vai cancelar. Por isso aqui ficou 4A. Tá de boa. Certo? Eu não entendi. Eu não entendi. O A sumiria se não fosse A ao quadrado, sumiria todo A. Mas como é ao quadrado, vai sumir só 11. Você não entendeu isso aqui? Ó, tem, aqui é A vezes A no denominador. Está multiplicando. Isso aí elimina um que está multiplicando. Aqui está dividindo. Está dividindo. Tá. Isso aqui é a mesma coisa. A ao quadrado é a mesma coisa que A vezes A. Então, tem um A dividindo e um A multiplicando. Eles vão se cancelar. Mas o A também não multiplicando de cima. Tá, então. Esse é o A multiplicando o B2 e aqui o A está dividindo o B2. Entendeu? Tem um A multiplicando e um A dividindo. Aí o A some e não afeta o numerador Não, mais. porque tipo assim, é tipo você multiplicar e dividir por 3. Se você multiplica e divide por 3, você não está alterando. Você simplifica. Você simplifica. Tá. Agora eu estou. Ali eu preciso para explicar. O x mais k ao quadrado, eu não entendi. Porque o x com mais 2. XB. Não, é o último aí. É o último. Porque K é B sobre 2A. Tá. Entendeu? Mas você não falou que depois esse termo todo do lado, esse termo todo vai x mais k ao quadrado? Isso. Mas você não ia jogar ele para baixo, não? Para baixo como? Tipo assim, substituir ele, não? Foi isso que eu fiz, ó. Eu substituí ele por x mais k ao quadrado. Entendeu? Daqui para cá eu substituí esse termo.
Entendeu? Só que o K é B sobre 2A. Então, isso aqui tudo virou isso aqui. Porque isso é igual a isso, beleza? Pronto, agora eu posso igualar a zero. Tá? Certo? Então agora eu vou igualar a zero. Então olha só. Agora eu vou pegar isso aqui. E igualar a zero, tranquilo? Aí eu vou passar essas coisas aqui para o lado de cá. Certo? Então eu vou ter, ó, A x mais B sobre 2A ao quadrado igual a B2 sobre 4A mais C. Certo? Não, menos C, desculpa. Menos C, ó. Porque isso aqui eu passei para o outro lado, trocou de sinal. Tranquilo? Agora eu vou pegar esse lado aqui e igualar os denominadores. Então eu vou ter A x mais B sobre 2A ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Então, como o C está sozinho, é como se ele estivesse com o denominador 1. Tranquilo? Então, eu quero igualar os denominadores. Então, eu vou multiplicar e dividir por 4A, porque eu quero que apareça um 4A embaixo. Então, isso aqui vai ficar B2 sobre 4A menos 4AC sobre 4A. Já está ficando com cara de fórmula de Bhaskara. Beleza? Então, o que eu fiz aqui? Eu multipliquei e dividi por 4A. Tá? Sempre eu faço isso. Quando eu somo e subtraio, eu não altero. Quando eu multiplico, divido, eu não altero. Isso. Mas o que é o fundamento disso é isso. É que eu estou multiplicando e dividindo pelo mesmo número. Então eu não altero. Esse 4A é um valor constante. É tipo assim, é como se eu multiplico por 5 e divido por 5, eu tenho o mesmo valor. Eu não estou alterando o valor. É aquele princípio da balança que eu estou falando. Beleza? Então, isso aqui vai ficar A x mais B sobre 2A ao quadrado igual a B2 menos 4AC sobre 4A. Tá legal? Certo? Agora tem o A desse lado que vai passar para cá dividindo. Eu vou dividir por A dos dois lados. Então eu vou ter o seguinte. Olha só. Agora esse A que está aqui, eu vou dividir por A do lado de cá e dividir por A do lado de cá. Quando eu dividir por A do lado de cá, quando eu dividir por A desse lado, esse A vai sumir. Quando eu dividir por A desse lado, vai aparecer mais um A no denominador. Tranquilo? Certo? Que eu estou dividindo por A. Então vai ficar como? Ó, B2 menos 4A2. Beleza? Certo? Porque olha só, eu dividi por A aqui. Dividir por A é colocar um A no denominador. Como já tinha um A no denominador, você coloca mais um A no denominador, fica A vezes A, que é A ao quadrado. Beleza? Pronto. Aí, como o Otávio já adiantou, vocês reconhecem algo parecido com as fórmulas de coordenada do vértice? Menos B sobre 2A, menos delta sobre 4A, que tem a ver com isso. Beleza? Tem. Não, está chegando na fórmula. Na verdade, elas aparecem aqui, né? As fórmulas de coordenada do vértice.
Esse aqui é menos o x do vértice, e esse aqui também é menos o y do vértice, né? Que é menos delta sobre 4a. Também é sobre gráfico, exatamente. Isso aí veio na outra semana, depois do feriado. Tá, então agora só para acabar, eu vou tirar a raiz quadrada. Quando eu tirar a raiz quadrada, vai ficar, ó, quando eu tiro a raiz quadrada de uma fração, eu tiro a raiz quadrada do denominador, do numerador e do denominador. Então vai ficar mais ou menos B2 menos 4AC, que é a raiz do de cima, e a raiz disso aqui é o quê? 4A2. Raiz de 4 é quem? 2. Raiz de A2, A. Então agora só falta passar isso para o lado de cá. Vou passar isso para o lado de cá. Quando eu passar para o lado de cá, do lado direito, vai ficar duas coisas que têm o mesmo denominador. Quando tem o mesmo denominador, eu posso escrever numa fração só. Sim. No final, o vídeo vai ficar embolado, né? Acho que é mais fácil de entender com as letras do que com os números. É? Eu achei mais fácil. Mas talvez seja porque você já tinha visto os números primeiro. Tem delta, né? Tem. Delta é qual parte? O delta é B2 menos 4AC. Que é Você chama de delta, não precisa chamar de delta. B2 menos 4AC, entendeu? para que a gente representa debaixo da raiz quadrada é só o delta. Delta não, né? É isso, mas é a mesma coisa. É porque a pessoa chama isso aqui de delta. Entendeu? Mas dá no mesmo, é só para abreviar. Essa é a primeira operação que a gente aprende a achar delta. É, por quê? Porque o delta, rapidinho, se ele for negativo, já não tem raiz, entendeu? Então, às vezes é mais assim, as pessoas acham delta primeiro por isso, para já ver se tem raiz real ou se não tem. Se tem uma, se tem duas, sabe? Na minha escola de infância, né, no Fundamental 2, eles não ensinavam como delta, eles só botavam a fórmula direta. Aí quando eu fui para o ensino médio, eles começaram a botar delta, eu não estava entendendo nada. Aí eu tive que entender que delta era uma parte que estava dentro da raiz. Aí foi mal. Você estudou onde no ensino médio? No ensino médio, segundo sério. E no fundamental? Fundamental foi escola de bairro mesmo. Particular? Particular. O mais estranho é que o depois está errado, né? Botou delta, quer dizer, não é tão errado. Mas é o delta atrapalha. às vezes fica botando mais letra, atrapalha. Assim. Mas dá no mesmo. Então valeu, pessoal. Bom feriado.